No vídeo de hoje, eu quero trazer uma reflexão sobre as crianças que trabalham como influencers mirins, crianças que são expostas desde muito cedo na internet e que ganham responsabilidades cada vez mais sérias à medida que essa exposição começa a trazer uma recompensa financeira e se torna um trabalho. Eu estive assistindo Má Influência, o documentário do Netflix sobre crianças influencers, saiu mês passado. E é um assunto que vem crescendo na mídia, não só por esse documentário da Netflix, mas por diversas reportagens que vêm saindo, trazendo a realidade do que significa uma criança trabalhar como influencer. O documentário que saiu na Netflix é um excelente exemplo para a gente ver como isso funciona. Esse documentário, ele traz a história da Piper Roquel e das crianças que foram trabalhar junto com ela no canal dela no YouTube. Essa menina ainda tem um canal ativo no YouTube, ele é gerenciado pela mãe dela, a Tiffany, e durante o documentário, diversas pessoas fazem alegações contra a Tiffany, que é a mãe da Piper. Eu quero destacar aqui que tudo que é dito no documentário em relação a Tiffany são alegações, não foi provado, mas ela foi processada pelos pais de diversas crianças ali envolvidas. Tem algumas coisas que são registradas em vídeo, então algumas alegações feitas contra ela estão registradas em vídeo e aparecem no documentário. E esse processo, ele foi feito um acordo nesse processo, não foi a julgamento. Então, eu não tenho como dizer o que realmente aconteceu e o que não aconteceu, e eu não estou acusando ninguém de nada. Então, não vou falar tanto das alegações, mas falar do que acontece nessas dinâmicas de influencers e de pessoas que perseguem a fama na internet, e principalmente em relação a crianças. Então, nos Estados Unidos, existem leis específicas para crianças que são atores, que fazem trabalho como modelo, como atores e atrizes. Por quê? No começo do cinema, na era do cinema, tinham muitas crianças atores que eram postas para trabalhar, muitas vezes não eram remuneradas, não tinham intervalo, os dias de trabalho eram longas horas de trabalho, a criança trabalhava 10, 12 horas no set de filmagem, faltava escola, e então foram introduzidas leis que, primeiro, obrigam que tenha um professor no estúdio presente enquanto as crianças estão gravando, que seja reservado um horário para que essa criança tenha aula. Essa criança só pode trabalhar um X número de horas por dia, eu não me lembro exatamente quantas horas são, mas também varia de acordo com a idade. Quanto menor a idade da criança, menos horas ela pode passar no estúdio trabalhando. E também não pode trabalhar após uma certa hora da noite, existe uma série de regras. Por isso, inclusive, que gêmeos são muito contratados para esses papéis. Então, você tem um papel de uma criança pequena, de 2, 3 anos, num seriado, muitas vezes vão ser gêmeos contratados, porque enquanto um tá fazendo uma cena, o outro tá descansando. Então, assim, eles conseguem revezar e cumprir as leis de trabalho para cada criança, e também conseguir mais horas de filmagem, porque tudo num set de filmagem é muito corrido. E tudo num set de filmagem custa muito caro. Outra estratégia que eles fazem, às vezes, é usar uma pessoa pequena, uma pessoa com nanismo, para ser o dublê de corpo de uma criança. Então, às vezes, precisa fazer uma cena mais perigosa, ou precisa fazer uma cena à noite, que a criança só vai aparecer de costas, ou só vai aparecer um pedaço das pernas, ou só precisa aparecer um vulto. Então, é contratada uma pessoa pequena, uma pessoa com nanismo, para ser o dublê de corpo dessa criança. Porque se você for contratar uma criança mesmo, né, para esse papel, vai ser muito difícil de você cumprir os horários e cumprir a lei. E aí a pessoa, né, pequena, a pessoa com nanismo, é um adulto. Então, sujeito a regras de trabalho de um adulto e não de uma criança. Eu digo tudo isso para colocar que essas regras, essas leis, acabam não entrando no espaço digital. Porque, como eu falei muitas vezes, o material que é produzido para YouTube ou para redes sociais envolvendo crianças é produzido pelos pais dentro de casa. E eles não conhecem essas leis de trabalho, ou não acham importante seguir. Ou então dizem que, meu filho só tá fazendo um vídeo divertido com os amigos dele, então não precisa seguir isso. Mas o que acontece? A criança acaba trabalhando
10, 12 horas por dia filmando, pelo menos no documentário é alegado que eles tinham dias de trabalho de 10 a 12 horas no dia, sem intervalo, e tinham que fazer uma série de coisas, inclusive eles faziam stunts, né, que a gente fala, cenas perigosas, sem o equipamento de segurança necessário. Então, quando a gente fala de stunts, que é essas cenas perigosas, essas, né, que tem o dublê, que o dublê às vezes precisa fazer pelo ator, porque precisa ser uma pessoa treinada, usando equipamento de segurança, tem que ter um coordenador para fazer isso. E eu vi no documentário, eu já trabalhei com cinema, eu vi no documentário algumas cenas que eles estavam gravando com as crianças, que eu fico pensando, eu, como diretora de cinema, se eu tivesse que fazer isso num set com qualquer pessoa, com adultos, com qualquer pessoa que seja, teria que ter um coordenador de segurança, teria que ter um dublê, teria que ter toda uma estratégia para você fazer essa cena com segurança. E ali eles estavam fazendo entre eles sem nada, sem nenhum tipo de apoio. Muitas vezes até você tem que ter uma equipe de salvamento ali no set, você tem que ter uma ambulância no set esperando de plantão para que se algo aconteça com uma pessoa. E eles, obviamente, não tinham isso. E aí a gente começa assistindo o documentário, assim, as entrevistas com os pais, e a primeira coisa que você pensa, como é que os pais dessas crianças deixavam essas crianças participar disso, né? E aí uma coisa que não é muito falado no documentário, mas que a gente não pode deixar de mencionar, que é a questão financeira, porque essas crianças estavam fazendo muito dinheiro, coisa de centenas de milhares de dólares por mês, ganhando $1 milhão no ano tranquilamente. Então, e as crianças, muitas delas, eram crianças que estavam perseguindo uma carreira nas artes, querendo serem atrizes e atores, e os pais já estavam levando os filhos para participarem. Eles estavam tentando ter uma carreira como atrizes e atores. Então, quando você entra num canal de YouTube de sucesso e começa a ganhar milhões de seguidores e começa a ganhar muito dinheiro, é muito tentador você relevar as coisas e você pensar e você olhar, né, se eram pais que estavam apoiando os filhos numa carreira artística, eles pensam, meu filho tá fazendo sucesso, tá gravando vídeos divertidos com os amigos. E eles não estranharam o fato de que nenhuma lei trabalhista estava sendo seguida, que não havia professor no set para acompanhar, que as horas de trabalho eram muito mais longas do que a legislação permite, e os pais estavam sendo proibidos de estarem presentes ali no set. Não existe set de filmagem que vai proibir um pai e uma mãe de sentar ali do lado e assistir o seu filho trabalhar, gente. Não pode isso. Não. Mas nesse canal do YouTube, os pais estavam sendo colocados de fora. E muitos deles não insistiam em estar presentes. Muitos deles não combatiam isso, dizendo que se eu não puder estar ali vendo o que meu filho está fazendo, eu não vou deixar meu filho. Então a gente vê o poder tentador, né, da fama e do dinheiro, e a gente vê também um pouco de inocência, porque às vezes uma pessoa que não faria isso com o filho dos outros não imagina que alguém esteja fazendo algo negativo ou danoso contra o filho dela. Além do que, a Tiffany foi colocada no documentário como uma pessoa que podia ser muito charmosa, que podia ser muito divertida, que podia ser muito gentil, e assim ganhar a confiança das outras pessoas. Então, havia uma certa questão de confiança de que os filhos estariam sendo bem tratados. E também a gente tem a questão da hipersexualização da infância, demonstrado ali e já foi colocado em diversas reportagens como essas crianças no YouTube e no Instagram acabam atraindo um grupo de seguidores que são, em sua maioria, homens adultos sexualmente atraídos por crianças. Ano passado saiu no The Wall Street Journal uma matéria revelando que a audiência de adolescentes, meninas adolescentes, que são influencers de Instagram, a audiência delas chega a ser 92% de homens adultos. E saiu também no New York Times uma reportagem sobre meninas influencers que são gerenciadas pelas suas mães e perseguidas, né, stalkeadas por homens. Falando sobre como as mães, buscando fama para suas filhas menores de idade, postam imagens dela no Instagram e essas contas atraem a atenção de homens
que são sexualmente atraídos por crianças. E às vezes eles pagam para ver mais. Então, às vezes eles pagam a mais para ter um acesso premium a fotos extras. E a gente vê também no próprio documentário da Netflix falando sobre como muitas pessoas em fóruns discutindo crianças na internet falam sobre como eles têm nos computadores deles muitas imagens que foram retiradas de contas públicas no Instagram. Então, não são imagens, assim, conseguidas. Eles não conseguem imagens necessariamente na Dark Web, mas coisas que os pais postam dos seus filhos no Instagram. E no documentário mostra também como alguns desses homens mandam presentes para as crianças em troca de uma foto, em troca de, enfim, de uma mensagem ou em troca de que a criança atenda o telefone e fale com eles pelo telefone. E alguns pais acabam sendo coniventes com isso. E então isso é um problema bem grave da gente repensar. E uma coisa que acaba acontecendo muitas vezes na internet é que para você conquistar a atenção e manter a atenção, você tem que produzir conteúdos cada vez mais extremos. E extremos em vários sentidos. Tanto pegadinhas que mexem com o emocional das pessoas chorando na câmera, quanto conteúdos sexualizados. Pessoas às vezes fazendo coisas degradantes. Então as crianças acabam sendo colocadas para fazer coisas degradantes. Tem um momento que mostra uma imagem de um vídeo em que tem um sorvete, um iogurte esparramado no chão, numa calçada na rua, e as crianças estão sendo desafiadas a lamber aquele iogurte do chão. E a gente não pode deixar de se lembrar que são os adultos na vida de uma criança, são os pais na vida de uma criança, que são responsáveis por modular para ela, por mostrar para ela as regras e normas da sociedade e quais são os limites que você tem que estabelecer entre você e o outro. O que é ok você fazer ou não por dinheiro. E quando os pais começam a subverter isso e a incentivar aos filhos que quebrem limites e quebrem barreiras do que eles estão confortáveis para fazer para agradar uma audiência, para conquistar a fama e para conquistar dinheiro, isso é altamente problemático, porque esses pais estão traindo seus filhos, traindo a confiança dos seus filhos e mostrando para eles uma referência de mundo e de como operar no mundo que não vai levar a um futuro emocionalmente saudável, psicologicamente saudável, né? Ou até fisicamente saudável, porque a criança pode acabar se machucando mesmo fisicamente. Outra questão que a gente tem que pensar é a atenção que a gente dá para esses vídeos. Nós, como audiência, que às vezes seguimos uma criança bonitinha na internet ou que achamos que não tem nada demais, a criança está fazendo vídeo na internet com os amigos, nós temos que pensar por que nós estamos dando atenção a esse tipo de conteúdo e se nós devemos incentivar esse tipo de conteúdo. E de volta aos pais, que parte da intimidade e da vida dos seus filhos deve estar na internet, merece estar na internet. O seu filho grava vídeos divertidos com os amigos, o que ele está colocando ali? Por que ele está fazendo isso? E será que ele deveria expor todos esses momentos da sua vida para qualquer pessoa ver? Quais são as consequências disso? A gente sempre tem que pensar. E por fim, pensar na questão do trabalho, porque não é porque é a mãe que está apontando a câmera para o seu filho que deixa de ser um trabalho. Se está sendo colocado na internet e servindo de moeda de troca para conseguir benefícios com marcas, para conseguir mesmo dinheiro, se está sendo pago, é um trabalho. Se tem horas a serem cumpridas, é um trabalho. Se você coloca na sua agenda que você, das 3 da tarde às 5 da tarde, você vai fazer uma sessão de fotos com seus filhos e vai fazer um vídeo para o YouTube, você está agendando um trabalho no dia dos seus filhos. Apesar de parecer extremamente inocente. Apesar de parecer que não é nada demais. Então, a gente sempre repensar isso. Em que situações nós estamos colocando as crianças? E o que isso vai ter de consequência no futuro para a vida delas? Não é errado uma criança ser artista, uma criança ser atriz, uma criança ser modelo. Mas que isso seja feito de uma forma segura e saudável. Que isso seja feito não só seguindo a legislação, que é colocada para proteger essas crianças, mas com atenção a que tipo de conteúdo está sendo promovido,
produzido, que tipo de conteúdo está sendo produzido, por quê, para quem e com qual objetivo. Então, será que é um conteúdo sexualizado? Será que é um conteúdo que faz a criança passar por uma humilhação ou por um constrangimento? Isso até é contra o Estatuto da Criança e Adolescente. Uma criança não pode ser posta em situações constrangedoras, ainda mais divulgadas para todo mundo assistir. Então, muitas vezes filmar a sua criança chorando, chateada, estressada e colocar na internet é uma violação do Estatuto da Criança e do Adolescente, que você nem sabe que está cometendo. E, além de que não é bom, né, para a construção de confiança entre pais e filhos, porque o pai é aquela pessoa, o pai e a mãe, são aquelas pessoas que a criança tem que confiar, ela tem que poder confiar, que ela vai poder ser vulnerável na frente dessas pessoas e não ser ridicularizada por isso ou não ter isso exposto contra a sua vontade. Então, você está quebrando a confiança do seu filho quando você filma ele numa situação de vulnerabilidade e coloca na internet para o público assistir. Por mais que ele não saiba ainda que ele está na internet, um dia ele vai ficar sabendo. Então, é uma situação muito delicada que a gente realmente tem que repensar. Então é isso, acho que queria trazer essas reflexões e queria também incentivar vocês a assistirem o documentário, pensarem sobre ele e me digam aqui o que vocês acham sobre esse assunto. E a gente se vê no próximo.